Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Muito bom esse momento que o Senhor preparou para nós investirmos na família. Esse ano está tendo um investimento maravilhoso para a família em vários aspectos. Como Deus tem nos ensinado, né, irmãos? Glória a Deus. É porque Deus sempre se preocupou com a família. A família está no coração de Deus, irmãos. O Senhor ama as famílias. Foi um projeto assim inicial de Deus maravilhoso. Quando Deus concluiu uma família, Ele disse, tudo é muito bom. Enquanto Ele estava fazendo todas as coisas, eram boas. Mas quando a conclusão de pessoas que formariam uma família, Ele falou, isso é muito bom, porque família está no coração de Deus. Por isso que Ele está investindo em nós. Ele escolheu esse quadrimestre para investir fortemente na nossa família. Graças a Deus por esse projeto, né, irmãos? Como Deus tem falado conosco, em todas as lições que foram ministradas. E hoje o Senhor quer nos falar especificamente de um tema muito importante na vida do cristão, na vida de cada um de nós. É uma palavrinha bem pequenininha, mas de um valor extremo. É muito importante. Essa palavra é o que move a nossa vida, é o que nos sustenta, é o que sustenta a nossa família, que se chama fé. A família que vive pautada na fé, fundamentada na fé, é uma família feliz, abençoada, uma família que prospera, uma família que honra a Deus. Por isso, Deus quer tratar conosco nesse aspecto hoje, o aspecto da fé, essa relação fé e família. Não tem como ter uma família bem estruturada, uma família feliz, uma família abençoada, sem a fé genuína em Deus, em seus mandamentos, sem ouvir a voz de Deus. É impossível ter felicidade no lar sem a fé firmada no Senhor. E o que a gente mais busca, né? A gente busca tanta felicidade. Muitas vezes a gente busca, o mundo, no geral, busca a felicidade em coisas, em pessoas, mas nós temos a nossa felicidade em Deus, em sua palavra, em seus mandamentos. É isso que nós temos de forte, de firme. É a base, é a âncora da nossa vida, é a nossa fé em Deus. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é isso, é esse fundamento mesmo. Não tem como, gente, não tem como, eu repito, não tem como uma família ser feliz sem estar alicerçada na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, em obediência ao que Ele ordena em sua palavra. Deus, quando Ele deixou para nós todo esse manual, e quando a gente lê calmamente, a gente vê que tudo resulta na fé no Senhor Jesus Cristo, na obediência. Não tem como viver sem essa palavrinha tão pequenininha, né, irmãos? 2 letrinhas só, mas que significado grandioso. Glória a Deus. E hoje Deus vai nos falar aqui no na lição número 6. Graças a Deus por essa lição que o Senhor nos deu. Página 36. O título da nossa lição é Vida Cristã e Vida Familiar. E a nossa lição já começa com uma pergunta bem forte, que nos convida a pensar bastante sobre nossas atitudes em relação à fé em Deus. Diz assim, será que em 2026 ainda haverá fé em seu lar? Já fica pensando aí nessa pergunta, porque Deus vai nos dar aqui direcionamentos para nós respondermos essa pergunta ao final de todo esse momento de reflexão, tá bom? E a lição começa, o nosso texto áureo diz assim, digo-vos depressa lhes fará justiça, quando, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa narrativa está em Lucas 18, 8. É uma história bem conhecida, né, irmãos? De uma viúva que buscava, né, que a sua causa fosse resolvida. E ela, então, buscou ajuda em um juiz iníquo, um homem que não temia a Deus e nem aos homens. E ela buscava, insistia, né? Estou aqui contando a história para a gente poder partir para o nosso texto que será estudado hoje, mas a introdução está aqui nessa história. E esse homem não temia a Deus, e várias vezes ela ia, insistia para que ele resolvesse a sua causa, e nada, demorou, e ela continuou insistindo, e um belo dia ele falou assim, não, eu não temo a Deus, muito menos, não temo aos homens, não temo a Deus, eu vou atender a causa dessa mulher, dada a sua insistência. E aí,
a lição aqui termina, né, com essa pergunta que eu acabei de ler para vocês. Esse homem mau fez justiça devido... Muito obrigada, meu amor. Devido à insistência daquela mulher. Claro que esse texto aqui, a gente às vezes fica até pensando, mas o que tem a ver esse texto com fé? Com o que a gente vai tratar hoje, a fé na família. Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Porque esse texto retrata exatamente o oposto de pessoas que vivem sem fé. Pessoas que não têm Deus como regra, como orientador, como aquele que instrui, aquele que incentiva, que orienta. Aqui esse homem, ele não tinha fé. Ele vivia do jeito que ele queria. Nem suas obrigações como obrigações profissionais ele cumpria eficazmente. Porque o que se esperava daquele juiz? Que ele resolvesse a causa, a demanda daqueles que o procuravam. No entanto, ele ficou com uma tamanha indiferença, sabe, irmãos? Com aquele desprezo, com aquela viúva. Mas ela insistiu. E o foco dessa narrativa aqui está falando de nós orarmos, de nós insistirmos em nossas orações. Está falando de perseverança, mas também fala de fé, no sentido de o contrário, o oposto de uma vida de fé. A gente viu fé, sabem quem aqui? Não foi na mulher. Ela acreditava que se ela insistisse, ela iria o quê? Receber a solução do problema dela. A gente vê fé nela. Mas naquele homem a gente não vê. Aquele que seria o principal da narrativa aqui, a gente não vê fé. Porque ele não tinha Deus, ele não temia Deus. E pessoas que não temem a Deus não têm muito a nos oferecer. Vivem uma vida de qualquer jeito, uma vida de total indiferença, uma vida voltada mais para o ter do que para o ser. É uma vida de muitas, como é que se diz, de muita distância de Deus. E quando a gente quer, por exemplo, saber mais ou menos como é que é a vida de uma pessoa que não teme a Deus, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, rapidinho, para a gente ver mais ou menos a vida de uma pessoa que não teme a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, é rapidinho, do versículo 1 em diante. Diz assim: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, olha, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, aqui é mais ou menos o retrato de uma sociedade, de um povo, de pessoas que não temem o Senhor. É tudo isso. E por quê? Porque falta neles algo que eu falei agorinha, a fé. A vida pautada na fé em Deus. Vive de qualquer jeito. Sem qualquer amor pelo próximo, uma vida egoísta, que só pensa em si mesmo, indiferente, esse juiz aqui, totalmente indiferente às questões dos outros. Ele estava preocupado em receber seus salários, ele queria a sua vida resolvida, mas a vida do outro não tinha valor para ele, não tinha importância para ele. Mas isso acontece em todos os meios sociais, isso acontece também nas famílias, gente. Isso acontece também nas famílias, infelizmente. As famílias estão destruídas, muitas estão destruídas porque falta fé. Muitos estão vivendo baseados nessas coisas aqui, na impiedade, na distância com Deus. E o que resulta, muitas famílias que, infelizmente, passam momentos de indiferença, de distanciamento. A gente vê, às vezes, pessoas no seio familiar, pessoas que pensam somente em si, não pensam no irmão, não pensam no outro, não pensam na família. Pessoas que, infelizmente, não seguem os princípios que Deus estabeleceu para a família, que é viver em união, em harmonia, em amor. Isso porque falta fé. Mas como resolver isso, gente? Se a gente vive imerso nesse mundo
infelizmente, que está nesse caos, tem solução? Se o Senhor olhar para a nossa casa hoje, pensa aí na tua casa, o Senhor vai achar alguma destas características que descrevem pessoas que não honram a Deus, que não têm fé? A indiferença, o egoísmo. Será que Deus vai encontrar algum desses elementos nocivos, terríveis, na nossa casa? Ou nós temos a fé plantada em nosso coração? Aquela fé que um dia Deus plantou em nosso coração, aquele dia que nós aceitamos Jesus, e nós temos uma fé genuína e fazemos toda a diferença na nossa casa, na nossa rua, onde estivermos. Hoje nós vamos aprender sobre fé, com um personagem muito importante da palavra de Deus. A gente vê muitos exemplos de fé na Bíblia, mas hoje Deus quer que nós demos uma atenção especial para Abraão. Tá? Seu registro está aqui. Vamos a Gênesis. Gênesis, capítulo 11, já começa um pouquinho da história dele, de Abraão, tá? De onde ele veio, como é que era a família dele, de onde ele procedeu. Diz aqui, capítulo 11, versículo 27. Esta é a história da família de Terá. Terá foi o pai de Abraão, tá? Ele gerou Abrão e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Então, mais tarde, Terá tomou seu filho, versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, ainda era Abrão nesse tempo. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas chegaram em Arã e se estabeleceram lá. Mas aí, aqui começa a história desse homem, tá? No versículo 12, diz assim: o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Então, aqui está o início da história desse homem. Abrão significa, vamos ver o significado de Abrão? A palavra Abrão significa pai exaltado. Porque ele vinha de uma família idólatra, então os nomes eram referentes às divindades que eles acreditavam, né, devido à fé deles, é mais relacionado ao deus da lua, né, o deus. Então o nome dele já era um nome idólatra, né, proveniente da idolatria. Mas Deus mais tarde vai trocar o nome dele, depois nós falaremos sobre o nome dele, tá? Então essa história começa assim, com um chamado, né? A história de Abraão começa com um chamado. E uma ordem expressa de Deus, porque o verbo aqui está no imperativo. Quando o verbo está no imperativo, significa uma ordem, você tem que obedecer. Deus não chegou em Abraão e se apresentou: eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Não fez aquela pregação para se apresentar a Abraão antes. Deus não chegou e falou: olha, você chegou elogiando ele e tal, que muitas vezes muitas pessoas abordam os outros. Ah, você é tão, né? Começa a falar qualidades quando quer, digamos, que atrair a atenção da pessoa para si, aí já começa a falar bem da pessoa. Não. Deus chegou em Abraão com uma ordem expressa: saia da tua terra, do meio da tua parentela. Então, olha, gente, que Deus firme na sua determinação, na sua decisão, no seu poder. Ele manda, ele tem poder para mandar, saia. Ele, naquele momento, irmãos, ele não perguntou nada para Abraão, ele simplesmente mandou que ele saísse. Irmãos, aí eu fico imaginando como é que você sai da zona de conforto, como é que você sai da tua casa. Deus fala assim: você hoje vai sair da tua casa e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você tem que sair. Aí você fica, como assim? Como é que eu vou sair? Minha vida já está estabelecida. A vida de Abraão estava estabelecida aqui. Ele já tinha 75 anos. Uma pessoa de 75 anos já tem uma vida mais ou menos estabelecida, não é isso? Ele já tinha riquezas, ele já tinha família. Ele não tinha a família que era o sonho dele ainda, porque ele ainda não tinha filho nesse tempo, né?
Mas ele tinha uma esposa, tinha seus amigos, tinha sua família, tinha sua cultura. Então, abrir mão dessas questões, desses elementos, família, herança, denota o quê? Que Deus viu naquele homem, apesar dele estar numa família idólatra, Deus já olhou para ele e viu que ele tinha algo muito especial. Deus já sabia que ele ia atender prontamente ao pedido do Senhor, à ordem do Senhor. Que bênção, né? Esse chamado. Eu não sei como é que você foi chamado. Às vezes alguém pregou para você, falou. Às vezes demorou um pouquinho para você se decidir, né? Para eu me decidir nos caminhos de Deus. Eu sei que Abraão nos ensina aqui que foi prontamente. Foi de imediato. Ele atendeu o convite e saiu. Irmãos, ele não imaginou o que encontraria na sua frente. A gente sabe que a jornada não foi fácil. Quando a gente lê toda a biografia, toda a história de Abraão, não foi fácil. Ele enfrentou grandes desafios. Assim como nós, no dia que aceitamos Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, nós também sabemos que enfrentaremos grandes desafios, mas nós não estamos só, porque Deus também não deixou Abraão só. Então, ele saiu, e logo em seguida Deus faz as promessas. Coisa boa ouvir promessas, né, irmãos? Promessas que atingiam a sua vida pessoal, promessas para ele mesmo e promessas que abrangeriam outras pessoas. Deus tem bênçãos para nós, mas as nossas bênçãos podem irradiar, podem contemplar outras pessoas. E para Abraão foi assim. Olha só quais as bênçãos que Deus prometeu para ele. Vamos seguir o texto? Aleluia, Jesus. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei. Irmãos, olha que bênção. Deus falou que faria dele um grande povo. Como assim? Não tem nem filho, como é que Deus vai fazer de mim um grande povo? Mas ele creu. Ele escutou essa promessa e guardou no seu coração. Deus faz promessas para nós e onde a gente tem que guardar? No coração. Uma hora vai acontecer, glória a Deus, não é isso? E ele guardou essa promessa no coração. Vamos lá, vamos continuar caminhando aqui com Abraão. Olha outra promessa. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. E tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Tornarei famoso o seu nome. Se alguém hoje fosse chamado, a gente vive num mundo assim de estrelas, né, irmãos? Às vezes a pessoa quer ser famosa. É para ser famoso? É para eu aparecer nas mídias sociais? É para eu, né, para eu bombar aí? Então eu vou. Abraão não pensou nisso. Ele sabia que ele tinha no coração simplesmente a obediência, a fé no coração dele. Então, quando Deus fala que ele vai se tornar famoso, ele nem imaginou que ele seria pai de uma grande nação. Ele não imaginou que ele seria aquele, sabe, que por meio dele, Deus estabeleceu uma nação que seria um exemplo para as demais nações. Uma nação que seria luz para as demais nações. Uma nação que seria um instrumento de Deus, um instrumento pedagógico de Deus para ensinar os povos, os demais povos e até a nós, quem é Deus. Uma nação que seria luz para as outras nações. Abraão nem pensou nisso, né, gente? Nem pensou que seria. Mas ele creu e obedeceu e seguiu. O que mais Deus prometeu para ele? Vamos lá, o que mais Deus prometeu para ele? E você será uma bênção. Abraão, você não está aí para só receber bênção, não. Você será uma bênção. Irmãos, você é uma bênção ou você só quer bênção? Eu sou uma bênção ou eu só quero receber bênção? O que é ser uma bênção? Você já pensou o que é ser uma bênção na vida das pessoas, na vida da tua família? Um instrumento de Deus para o bem da sua família? Uma bênção para a sua obra? Você já pensou o que é ser uma bênção? Que responsabilidade Deus está colocando aqui em Abraão? Ser uma bênção onde ele fosse, onde ele estivesse, ele teria que mostrar que ele era um homem de fé, um homem de compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. Sigamos.
O que mais que Deus prometeu para ele? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, eu tomo conta da tua vida. Eu tomo conta da tua vida. Se tua fé está alicerçada em mim verdadeiramente, eu tomo conta da tua vida. Eu resolvo as tuas causas. Eu olho o que você precisa. Eu cuido. Se você está sendo injustiçado, deixa que eu cuido. Eu sou teu advogado. Eu sou teu juiz. Eu cuido. Aleluia. Eu cuido. Pode deixar. Vão se levantar afrontas contra você. Deus está dizendo aqui. Pessoas vão ficar contra você na tua caminhada. E Deus estava se dizendo, você vai passar por grandes afrontas, mas deixa que eu cuido. Aleluia, Jesus. Deus cuida de nós, meus amados. Deus cuida de nós na nossa caminhada com Deus. Tá bom? Deus é o nosso juiz. Glória a Deus. Ele não é um juiz igual aquele outro que nós lemos no início. Ele é um juiz que olha para as nossas causas e cuida direitinho. Glória a Deus. E mais à frente diz assim, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amados, quando Deus falou com ele que daria, a sua descendência seria como a areia da praia, como as estrelas. Irmãos, eu sou uma estrelinha daquelas. Aleluia, Jesus. Você é uma estrelinha daquela que Deus mostrou pela fé ali a Abraão. Eu sou um grãozinho de areia que representa a multidão dos salvos. Você também é um grãozinho de areia. Nós estamos inclusos nesse plano por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos espirituais de Abraão pela fé. Aleluia, Jesus, pela fé. Glória a Deus que Deus nos alcançou, né, irmãos? Aleluia! No dia que ele chamou também, só indo mais lá para frente, no dia que ele chamou Paulo, tu vai pregar para os judeus, mas também tu vai pregar para os gentios, para os gregos, porque Deus é para todos nós. Aleluia! O plano redentor, o plano da salvação é para todos os que creem. Nós estamos inclusos nesse plano maravilhoso. Glória a Deus! Você fica feliz por isso, meu amado? A fé aumenta aí no teu coração nessa manhã, porque você está nesse plano? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que bênção, né? Nós entramos nesse plano. Então, foi isso que Deus prometeu para ele. E aí ele partiu, né, irmãos? Partiu com as promessas no seu coração e com a fé latente. Tá? Essa fé latente, forte. Essa fé que o tornaria capaz de enfrentar os maiores desafios na sua caminhada. E mais à frente, Deus ainda fala para ele no capítulo 17, tu anda nos meus caminhos, ser perfeito. Anda nos meus caminhos. Meu Deus, mas ser perfeito, uma pessoa de fé, tem que ser perfeito. Como assim? Eu sou tão falho. Abraão deveria pensar, nós devemos pensar, somos tão falhos, como Deus exige de nós uma perfeição. Essa perfeição, gente, é porque Deus quer que nós tenhamos qualidades morais e espirituais dignas. Não quer dizer que nós não falhamos. Nós falhamos, sim, mas nós podemos ter qualidades que agradem ao Senhor, que honrem o seu nome, qualidades que abranjam outras pessoas e qualidades que honrem o nome do Senhor, que denotem a nossa fé, qualidades morais e espirituais. É essa perfeição que Deus busca em nós. Aleluia! Não é que nós não vamos tropeçar na caminhada, porque nós vamos ver ao longo da história de Abraão que ele tropeçou, irmãos. Ele tropeçou em vários momentos, porque exatamente Deus quis mostrar a humanidade dele, porque perfeito só aquele que nasceu aqui dessa descendência mais à frente. Só ele. Só ele que foi o ápice desse plano aqui, redentor, Jesus Cristo. Só ele. Mas nós estamos sujeitos a falhar nessa nossa caminhada de fé. Só que nós temos que, assim como Abraão, várias vezes ele teve que reconsiderar, recomeçar, tá bom? Então é isso, as palavras iniciais sobre Abraão, vamos agora à nossa revista, tá bom? Aqui são algumas palavras iniciais, considerações iniciais sobre Abraão. Mas vamos ver mais, ele vai nos ensinar muito como nós como é que se diz, investirmos a fé em nossa casa. Vamos lá? Ele diz assim, um homem, vamos ver alguns aspectos que Deus viu
em Abraão, por isso, o escolheu, né, para ser pai da fé, nosso pai espiritual e pai da nação de Israel, e por aí vai. O texto bíblico, página 37, última parte, diz assim: o texto bíblico deixa bem claro que Abraão era um homem muito rico. Deus, após determinar que o patriarca saísse e fosse à terra prometida, fez com ele uma promessa relacionada à prosperidade. Lembra que Deus falou que ele ia ser famoso, ele ia prosperar e tudo? E Deus cumpriu? Cumpriu. E ia Abraão muito rico, com gado, prata e ouro. Lá em Gênesis capítulo 3, 13, versículo 2. Era um homem muito rico, porém um homem desapegado. A sua riqueza não era o alicerce da sua vida, como para muitas pessoas. O alicerce da vida de Abraão era a fé genuína em Deus. O que diz lá em Hebreus 11? Que a fé é o firme fundamento. É aquilo que sustenta. O que sustentava a vida dele não era riqueza. Isso era irrelevante para ele. Tá bem, ele levou ouro quando ele saiu, ele levou prata, ele levou... Só que ele não levou terra, ele não levou herança, ele não levou outras riquezas, porque o que ele tinha no coração era obedecer. Mas Deus o prosperou. Gente, Deus nos prospera. Deus nos prospera. Deus tem prosperidade para nós também. Tá bom, meus irmãos? Só que Deus não quer que nós coloquemos isso no nosso coração e descansemos. Descansa minha alma, porque agora eu acumulei muito, igual aquele homem louco. Eu acumulei muito, e agora descansa minha alma. O que aquele homem escutou? Louco, essa noite pediram a tua alma. E o que tem se preparado para quem será? Adianta ter riquezas, muita riqueza, e não ter o principal, que é a fé? Aquilo que nos leva para o céu? Não adianta. A riqueza é bênção de Deus. Abraão foi muito rico, mas a riqueza não entrou no coração dele. A riqueza não se tornou um Deus para ele, o Deus Mamon, porque ele acreditava no Deus que é a própria riqueza, o Deus Todo-Poderoso, que é a essência de todas as bênçãos em nossas vidas. A fé dele estava alicerçada em Deus, não nas coisas. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, não é? E as pessoas vinculam muito a sua vida ao que tem, ao ter. Muitos, infelizmente. E isso, de alguma forma, atrapalha a fé de muitas pessoas. Infelizmente, gente. Infelizmente, um dos ladrões da fé é o dinheiro, é a riqueza. Porque começa-se a voltar muito para o material. E aí o espiritual vai ficando de lado. Com Abraão, não. O material era, glória a Deus, é bênção. Bênção, Deus dá bênção para nós usufruirmos, glória a Deus. Mas o principal mesmo é o Senhor na nossa vida e a nossa fé alicerçada nele. Esse é o principal, tá bom, meus amados? E ele era tão assim desapegado com questões materiais, que ele também era um dizimista fiel. Tá? Muitas vezes a pessoa pensa assim, se eu tiver bem muitão, como é que eu vou ser dizimista? Eu vou ter que dar muitão. Se você está dando muitão, é porque você recebeu muitão, muito mais. Não é isso? E ele deu o dízimo, e olha que aqui não era nem o tempo da lei, bem antes da lei, ó. E ele foi fiel a Deus no dízimo. Ele entregou o dízimo, ele foi fiel. Então, o dinheiro não estava dentro do seu coração. Quem estava dentro do seu coração era o Senhor. Era a sua fé genuína no Senhor. Tá certo? O que mais que ele era, gente? Ele era um homem temente a Deus. Ele tinha uma vida espiritual muito determinada. Eu estou na página 38. Quais são os elementos que comprovam que ele era um homem temente a Deus? Quais eram os elementos? O primeiro foi a obediência. Porque assim que ele recebeu a voz de Deus para sair do meio da sua parentela, ele não pensou em nada, ele simplesmente obedeceu. A obediência é a chave da vitória na nossa vida. Quando Deus fala uma coisa para a gente simplesmente obedece. Não questiona, ele não questionou, não murmurou. Ele simplesmente obedeceu. A obediência é fundamental. Nós temos um Deus que tem regras para nós. E nós somos seus, digamos assim, seus alunos. Deus é o nosso pedagogo e nós somos seus alunos. Ele tem sua didática e nós temos que seguir sua didática, suas orientações, suas instruções. Nós somos assim, não devemos ser assim.
Tá certo? Então, o primeiro elemento que comprova que ele era um homem de fé se chama obediência. Quando Deus mandou ele saiu de imediato, igual nós lemos lá, né, no capítulo 12. Tá certo? Onde ele chegava, ele erguia um altar de adoração ao Senhor. Gente, os altares eram feitos para adoração, era um lugar estabelecido para uma plataforma de adoração para os deuses ali dos outros povos. Eles colocavam altares para fazer sacrifícios, comprovando a adoração àqueles deuses. Mas Abraão, onde ele chegava, ele erigia um altar ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. Ele plantava a presença do Senhor onde ele chegava. Ali era lugar dele sacrificar ao Senhor. Ali era a marca do Senhor onde ele chegava. Aleluia, porque ele era um homem de fé. Aí eu faço uma pergunta, onde é que você tem erigido altares? No teu lar tem um altar ao Senhor? Tem? Tem um lugar de adoração? Tem lugar de adoração ao Senhor na nossa casa? Os nossos filhos nos veem orando, agradando, honrando ao Senhor em nossa casa? Então, esse altar, ele erigiu o altar, e mais tarde foram esses altares que ele erigiu, que ele fez para adorar e honrar o Senhor, mais tarde se tornaram grandes centros de adoração ao Senhor. Por quê? Ele, onde chegava, ele deixava a marca do Deus que o escolheu, do Deus que o chamou, porque ele tinha fé. Aleluia! Nós temos que marcar onde nós passarmos, deixarmos as marcas de Jesus. Aleluias! Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo na nossa casa, onde estivermos. E hoje, especialmente, estou falando da nossa casa. Nossos filhos têm que sentir em nós o cheiro de Jesus. Você sabe que tem gente que cheira Jesus? Eu já falei para uma pessoa, quando eu chego perto de tu, te abraço, eu sinto o cheirinho de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, são pessoas que têm aquela marca de Deus na sua vida. São pessoas de fé. Fé. E ele fazia isso, onde ele chegava, ele erigia um altar ao Deus vivo, e ali marcava, aqui passou um homem que honra Deus, que tem fé em Deus. Aleluia, Jesus. Isso é outro elemento que denotam a fé de Abraão, que foi essa questão dele eriger, dele erguer, dele fazer altares em honra ao Senhor. Outra questão é que ele atendia prontamente às determinações de Deus, mesmo que fossem contrárias à sua vontade. Olha, ele, como eu disse, Abraão errou, teve umas falhinhas, e ele permitiu que sua mulher... A promessa estava demorando um pouquinho, ele permitiu que sua mulher... deixou-se, como é que se diz, ser convencido pela sua mulher de que teria que ter um herdeiro. Como é que vai ter esse monte de gente? Como é que vai formar um povo sem herdeiro? Ele permitiu que ela... que ela ouviu a voz dela, e ele teve relacionamento com Agar, e saiu o Ismael. Mas chegou um momento em que a casa dele estava numa contenda tão grande, gente. Quando a gente não está alinhado à palavra de Deus, quando a gente não trabalha com a nossa fé, não exercita a fé genuína, às vezes a gente leva para dentro da nossa casa pessoas que vão desestabilizar nosso lar, a paz do nosso lar. Entendeu? E aqui, nesse caso, o filho daquela mulher estava brigando, humilhando, zombando. Aqui já tinha nascido, Isaac já tinha nascido, mais à frente, depois ainda vou falar do nascimento dele, mas aqui já estou dizendo um ponto aqui dele, da fé dele, do Abraão. Então, irmãos, há coisas que desestabilizam o nosso lar, porque às vezes a gente não age por fé, a gente age de maneira precipitada, não é? Aí acontecem coisas terríveis no nosso lar. São em várias áreas da nossa vida. Às vezes acontece, porque a gente, às vezes, é permissivo em alguns pontos. E Deus não quer isso de nós. Um homem de fé tem que agir, tem que pedir orientação a Deus, tem que perguntar, tem que esperar. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Se Deus prometeu algo para nós, nós temos que esperar. E aquele casal meio que agiu de forma precipitada, e isso trouxe muita agonia, muita desarmonia para o lado deles, e ele tinha que acabar com aquilo. Então, despedir a mulher com o filho. Ele foi ruim? Não, ele atendeu a determinação de Deus. Porque Deus tira do nosso meio familiar, da nossa casa, algo que não está legal. Algo que está causando desarmonia no nosso lar, gerando falta de paz no nosso lar. Pode ser alguma atitude nossa que não foi legal, acabou causando
coisas ruins na nossa casa e Deus quer que a gente tire. Às vezes dói tirar algumas coisas, dói. Às vezes dói. Às vezes algumas coisas nós temos que tirar da nossa vida para nós continuarmos seguindo a nossa fé com o nosso Deus. Amém? Então, olha só. E outra coisa aqui, ele cria nas promessas de Deus. Né? Ele era um homem temente a Deus. Aqui nós temos qualidades muito lindas desse homem, mas se a gente for ler a Bíblia, toda a palavra, toda a biografia de Abraão, nós veremos outras qualidades morais, espirituais. Ele era um homem que tinha autocontrole, ele não gostava de barraco, sabe, bagunça, ele tinha paz no coração. Ele não era assim, ele tinha um homem que tinha paz. Quando Ló, ali diante da escolha, ó, tu escolhe o norte, se tu escolheres o norte, eu escolho o sul, ele era um homem de paz. Sabe por quê? Porque ele tinha fé genuína no coração dele. O que ele decidisse, alinhado à vontade de Deus, Deus honrava. E ele era um homem de paz e tantas outras qualidades que, se nós formos citar, nós não damos conta, que é um homem muito admirável, tá, irmãos? Mas vamos lá. O que é que acontece aqui? A vida continua, né? E Deus continua fazendo as promessas para ele. Olha, Deus silenciou durante 13 anos. Tá. Mas esses 13 anos, o silêncio de Deus, nem sempre o silêncio de Deus é a ausência de Deus na nossa vida. Às vezes é para a gente pensar um pouquinho nas nossas atitudes. Abraão cometeu alguns deslizes lá e Deus, Abraão, vai pensar nas tuas atitudes, vai pensar. Mas Deus estava olhando para ele, Deus não abandonou ele não, tá, irmãos? Aí, o que acontece? E Deus, de vez em quando, renovava as promessas para Abraão. Assim como acontece em nossas vidas, irmãos. Tem vezes que a gente não está esmurecido na fé, meio desanimado. Aí Deus vem, ó, eu vou te dar isso, eu não já te prometi, eu vou te dar, tenha fé, continua, persevera, eu vou dar a bênção na tua casa. Aí você, Senhor, mas as coisas continuam do mesmo jeito? Gente, Deus renova as promessas, e Deus é Deus de aliança, Deus é Deus fiel, Deus é Deus verdadeiro, e o que Ele fala, Ele cumpre. E assim Deus ia periodicamente, de vez em quando Deus, se apresentava a Abraão e renovava as promessas. Glória a Deus. Abraão não andava sozinho. Deus estava de olho nele, de vez em quando se manifesta a ele. Hoje nós não estamos sozinhos. Aleluia, Jesus. De vez em quando Deus renova as promessas. Só é a gente ler a palavra. Só é a gente conversar com Deus. Só é nós compreendermos que nós temos o Espírito Santo conosco. Aleluia, Jesus. Que nos orienta, nos capacita, nos dirige. Age como nosso advogado, como nosso amigo e tudo. Nós não estamos sozinhos. Aleluia, Jesus. E Deus aqui, de vez em quando, renovava as promessas para animar. Gente, não desanima. Quando está começando a baixar a cabeça, Deus, levanta essa cabeça, eu não sou homem para que minta. O que eu falo, eu cumpro. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não faz isso com a gente? Então, não baixa a guarda, não baixa a cabeça, não se arrasta no chão. Deus não fez você nem eu para sermos crentes galinha, que fica só olhando, puxa, nós somos águia, porque nós temos promessa do Deus Altíssimo. Teve hora que Deus mandou, Abraão, levanta os olhos, rapaz, olha lá quantas estrelas, sai dessa dimensão humana. Sai dessa dimensão humana, olha para Deus, olha para o alto. O que a palavra de Deus diz? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sai dessa dimensão de olhar só para a superficialidade, para o que está aqui, para o que está acontecendo na nossa casa. Levanta os olhos, aleluia, vejamos além, Deus tem. E as promessas de Deus confirmavam isso. Vai lá, olha de novo, vai lá e conta as estrelas. Você sabe quantos grãos formam a areia do mar? E Deus ia renovando. Não fique triste. Deus tem promessa para você e essa manhã Ele está renovando para você, tá bom, meu amor? Se Deus está falando sobre fé para você, é porque Ele está renovando a promessa para você e para mim. Porque Ele não quer a gente parado, se arrastando, só vivendo de testemunho dos outros, não. Deus tem testemunho para você e para mim. Entendeu? Deus tem. Aleluia, Jesus. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Entendeu? Só que na caminhada, glória, na caminhada da gente não é só coisa boa, não. Tem momento que a nossa fé tem que ser provada. Aí você pensa, mas
Deus promete e depois Deus puxa o tapete da gente. Deus, como é que é isso? Deus deu o filho para Abraão. Chegou o momento da bênção, irmãos. O tão sonhado momento chegou. Apesar de todas as dificuldades do corpo de Sara, ela não tinha mais fertilidade. Apesar da idade e apesar da esterilidade dela. Irmãos, Deus rompe todas as barreiras para nos abençoar, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas. A esterilidade de Sarai era muito difícil. Naquela época, esterilidade era sinônimo de quê? De que eu não tinha continuidade da minha geração, não teria herança, não teria o meu nome perpetuado. Seria eu não ter um futuro garantido, porque não ter filhos significava não ter alguém para cuidar na velhice. Significava, na cultura deles, até uma questão assim de descanso, porque quando eles morriam, eles, como é que se diz, na cultura deles, tinha que prover um sepultamento digno em um local, especificamente com a família, porque acreditava-se que no além tinha que gozar, tinha que usufruir das bênçãos familiares, tinha que ter uma felicidade junto com os seus. Então, eles pensavam muito na questão de promover um sepultamento digno. Então, esterilidade era um problema muito sério, que causava muita dor, e Deus rompeu com isso. Deus deu o filho, deu a alegria, mas depois Deus pede esse filho. Irmãos, o que você faria? Deus te dá uma bênção e depois Deus pede a tua bênção? Qual seria a nossa atitude, irmãos? Qual seria a nossa atitude? Eles enfrentaram tantas coisas, tantas batalhas, chegou a bênção, chegou aquele menino, finalmente aquela idosa estava ninando aquele menino, e de repente Deus põe à prova, Abraão, meu filho, agora você vai me dar o teu filho. Eita, gente, que provação. Só que eu quero deixar claro que Deus não nos prova para ficar lá de braço cruzado e ver a nossa queda, não, tá, gente? Só quero ver, agora ele cai. Deus não é assim, não, gente. Deus usa a provação da nossa fé como uma ferramenta pedagógica para nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de uma fé mais consistente, de uma maturidade espiritual maior. Entenderam? Você está sendo provado? Não acha que Deus é ruim, não. Sei lá se Abraão pensou, puxa, Deus, minha promessa chegou e agora tu queres... Gente, olha a hora que eu acabo me empolgando. Pastor, quando faltar 5 minutos, me avisa, tá? Tá bom? Quando faltar 5 minutos, você me avisa que eu concluo. Bom, aí... Já passou, gente? Uns 40 já? Ai, se tiver passado, me fala. Deus me livre, a gente empolga, né? A gente fica passeando com Abraão aqui, né? Acaba se empolgando. Meu Deus do céu. Tá, então vamos lá. Vamos lá, aprovação. É o momento da gente... como o ouro é provado, o ouro, para ficar mais brilhoso, ele não passa pelo fogo, então a gente passa também pelas provações na nossa vida. E agora era a hora dele, aquele grande desafio de fé daquele homem, entregar o seu filho no Moriá e sacrificá-lo lá no altar, como prova de que ele realmente ele tinha amadurecido espiritualmente, a fé dele já estava mais consolidada, e ele foi em silêncio com o filho, ele arrumou tudo que teria sido necessário para o sacrifício, como vocês lerão depois calmamente, como é que foi, lá na página 39, na parte de... No segundo parágrafo, tá? Quando fala, estranhamente, o pai da fé disse que voltaria com o seu filho. Ele denota a fé aqui, nós vamos, mas voltaremos. Como é que ele vai sacrificar o filho e ele diz que volta? Baseado em que ele fez isso, gente? Na fé. Na fé. E aqui a fé dele foi provada ao máximo. A nossa fé, às vezes, é provada. E a gente pensa na nossa casa, como é que eu vou aguentar esse momento, meu Deus? Como é que eu vou resistir a esse momento? Na minha casa, na minha família, na minha vida. Que prova é essa? Como é que eu vou conseguir sair dessa? Pela fé. A gente sai e ensina os filhos que pela fé. Porque eu acho lindo, lindo, lindo que nessa provação, o Senhor usou Abraão como um professor, como alguém que ensina para o filho. Porque estava junto o pai e o filho, não é isso? Lógico que o filho ia ser sacrificado. E aí,
o pai ensina o quê? Sobre fé para o filho. Porque ele foi, andou 3 dias, tal, fez tudo aquilo que Deus determinou, e o filho, gente, o coração daquele menino deve ter... Mas ele não resistiu, mesmo ele sendo um jovem, ele não fugiu, ele não demonstrou resistência na hora do sacrifício. Porque, no fundo, ele já tinha visto muitas coisas. Deus já plantou fé no coração dele pelas experiências do pai. Tá? E, naquele momento, o que eu acho lindo, e vou ler para vocês, isso aqui eu não quero deixar de ler, porque é maravilhoso, o 2.2, que os demais, vocês vão ler depois com calma, que é toda a trajetória dele, tá? O 2, lição 2, 2025, meu lar desenvolverá uma relação profunda de pai. É página 42. Página 42. Que fala no último parágrafo do lado esquerdo. Diz assim, de forma linda, o texto termina. Isaac escuta de forma clara a voz de Cristo, o anjo do Senhor, dizendo assim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Só a parte que o anjo fala. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, né, irmãos? Que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nesse ato aqui de fé, Isaac entendeu, consolidou a fé. O seu pai foi um pedagogo aqui de excelência. Seu pai ensinou sobre fé para o seu filho, seguindo passos delimitados, passos dados pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seguiu direitinho, apesar da dor. Claro que não foi fácil para ele, que ele era humano, né? Estava na condição de humano, assim como nós. Tem coisas que doem no nosso coração, são momentos, o ápice da nossa aprovação é doloroso, mas nós temos que manter a fé e passar essa fé para os nossos. Nós, pais, temos que passar para os nossos filhos, no momento mais adverso da nossa vida, passar a fé. Passar a fé. Como é que a gente age quando o negócio está tenso na nossa casa? A gente se desestabiliza? Murmura? Chora? Se desespera? Como é que nosso filho vai ver a fé em nós? O nosso filho, quando está passando por uma prova difícil, ele se desestabiliza? Ou ele pega e aprende, como esse menino aprendeu? Gente, aqui essa fé foi consolidada nesse menino de uma maneira que ele jamais esqueceria. Toda vez que ele olhasse para o memorial, ele ia lembrar. É um memorial. Olha, um dia eu passei por ali, mas Deus me aprovou. Deus não deixou eu ser sacrificado. Deus proveu o cordeiro. Deus providenciou um meio. Deus providencia um meio para nos tirar da prova, pior que seja. O Cordeiro de Deus está aqui conosco, aleluia, aleluia. O Cordeiro de Deus está conosco. Abraão ergueu os olhos e viu o Cordeiro. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a gente olha para ele na hora da maior prova e Deus está ali, socorre a gente, resolve. Então, esse pai passou muitas experiências. E eu quero partir agora só 3 minutos, pastor, só para a parte prática da fé, posso? É rapidinho, tá, gente? A gente se empolga, oh, meu Deus, tem misericórdia. Eu não trouxe um relógio velho, está sem bateria. Nem tive fé de botar uma bateria. Mas Deus falou muito comigo e eu estou transmitindo para vocês, tá? E eu sei que Deus vai perdoar e, pela fé, a comida vai sair bem rápido quando tu chegar em casa, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Esse pai passou lições para o filho, passou lições de fé, com certeza, no dia a dia. E a gente vê o resultado da fé dele? Vê, rapidinho. E depois eu vou falar da nossa parte prática. Como é que a gente vê o resultado da fé desse homem? Gente, o Isaac foi fruto de uma fé justificadora, que depois vocês podem ler lá em Romanos 4, do 18 ao 22. O Isaac ilustra a liberdade com Cristo. Quando Paulo falou de liberdade em Cristo, ele citou Isaac, que é filho da livre, e nós somos livres. E ele foi uma ilustração de Paulo ali em Gálatas, nós somos livres. Glória a Deus, e Isaac participou dessa representa. Ele aprendeu a orar, né? Ele aprendeu a orar, tanto que ele orou para a mulher dele ter filho, né?
como diz Gênesis 25, 21. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, que dá em Gênesis 26, 4. Foi muitíssimo abençoado, riquíssimo, talvez mais do que o seu pai, não sei, acho que não. E invejado, como nos diz lá em Gênesis 26, do 12 ao 13. E abençoou também seus filhos em relação ao futuro, como diz lá em Romanos 11, 20. Isso porque a sua fé, o seu pai passou fé para ele. E ele demonstrou essa fé. Irmãos, vamos passar fé para os nossos. Vamos criar marcos na nossa casa. Marcos de fé. Testemunhos. Conte suas experiências com Deus. Aquelas que você já teve. Conta para os teus filhos. Não tenha vergonha de dizer de onde você veio, não. Lá em casa eu tenho uma foto lá no Ceará, numa casinha que não tinha nem... não tinha nada. Era aquela casinha de... sei lá, não sei nem explicar, de barro e tal. Tinha um quartinho lá onde minha mãe ganhava gente, 11 filhos, naquele quartinho que era como se fosse a maternidade. A gente não tinha mesa, sentava todo mundo no chão para comer. Às vezes não tinha o alimento necessário, mas minha mãe, com muita sabedoria, partia ovo para nós, comia uma banda de ovo, comia uma asa de passarinho, uma perna do passarinho, mas a gente viveu. Essas histórias da nossa vida, de que Deus nos abençoou, a gente vai passando para os filhos, conta testemunhos, cria memoriais na tua casa, incentiva a ler a Bíblia, incentiva a ver exemplos de fé na Bíblia. Vamos trabalhar a fé na nossa casa? Criemos memoriais, não demos presente para apaziguar alguma coisa, demos a nossa presença, vamos estabelecer diálogo na nossa casa, vamos falar de fé, vamos trabalhar a fé, vamos vivenciar a fé, praticar a fé. Eu sei que teria muitas coisas a mais para falar, mas Deus vai te ajudar e você vai pegar a revista, vai lê-la novamente, tá? E vai responder essas perguntas aqui, tá? Que você, não sei se você vai conseguir. Eu fiquei tentando responder essas perguntas, sabe? No final. Página 44. Você já ensinou teu filho sobre fé, fazendo-os entender que Deus cumpre o que está na Bíblia? Já? Você já explorou com os teus filhos textos bíblicos que ensinam sobre fé, independente das circunstâncias? Dos momentos mais adversos? A cada grande vitória de vocês, que tipo de marco você cria? Teu filho tem como Isaac olhar para o monte e se lembra do que Deus fez? Você cria memoriais na tua casa que lembrem sobre fé, que reflitam, que levam a reflexão sobre fé? Ali onde Deus proveu e proverá? Você costuma agir de maneira que fique bem claro dentro da tua casa que está fazendo daquela forma porque crê em Deus? Teus filhos entendem que estão vendo você agir de acordo com o que está na palavra de Deus? Mesmo que isso não faça nenhum sentido? E se o Senhor retornar em 2025, que é esse ano, o ano que vem, Ele vai encontrar fé na nossa casa? Vai? Então tá, vou orar por cada um. Aí depois nós vamos escutar um hino enquanto tirar a oferta, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ensina e nos orienta para que nossa vida espiritual seja cada dia mais fortalecida. Ó Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, que nessa manhã, Jesus, todos saiam com a sua fé mais fortalecida, e eu também, Jesus. Que nós peguemos a experiência desse grande homem, esse pai da fé, para as nossas vidas e a apliquemos, Pai, que nós não somente aprendamos, mas apliquemos em todo o nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Nos dê experiências de fé, meu Pai, mas que na hora da luta, na hora das provações, que nós não desanimemos, sejamos fortes, resilientes, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Aí depois, olha, no meio da revista, toda a programação sobre a leitura bíblica, tá bom, meus amados? E agora vamos ouvir um hino sobre fé, enquanto você oferta, com fé, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Perdão pelo horário, tá? Vai dar certo seu dia, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo na tua casa, na minha casa, porque nós temos um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, tá bom? Glória a Deus.